大家好，欢迎来我的中文课。我叫 Mr. Mada， 我去往南禅，你的汉语老师。Estamos aqui para mais uma aulinha, como dizer o que você está fazendo, ok? Vamos aprender isso em chinês. Vamos dar uma olhadinha então na tela. Vamos ver como é que se faz isso, como é que se lê. Vamos lá. 你在做什么？你在做什么？你 você. 做 significa fazer. E quando você coloca essa expressão, essa palavrinha, 在 tem várias funções no chinês, né? Mas nesse caso aqui, quando você coloca à frente de um verbo, ele faz o gerúndio. Então aqui eu tenho fazer, se você colocar o 在, tem outra forma também de fazer o gerúndio, né? Mas vamos ficar com essa aqui. Aí você faz aí o verbo fazer no gerúndio, fazendo. E 什么 significa o que ou qual. 你在做什么? O que você está fazendo, não é? A ideia é essa aqui, né? Se 在, coloca o verbo no gerúndio. 你在做什么? A ideia aqui, então, passa a ser o que você está fazendo no gerúndio, ok? 你在做什么? 你在做什么? Ok? Então vamos lá, como é que a gente pode fazer a resposta dessa perguntinha? Você está fazendo o quê? Vamos imaginar que eu esteja assistindo televisão. Então como é que eu digo isso em chinês? 我 significa eu. 在 que é o que faz o verbo ficar no gerúndio, né? Já vimos aqui anteriormente. Aí nós vamos colocar o verbo, esse espaçozinho aqui, é para dizer que nós podemos colocar qualquer verbo aqui, outros verbos, que vão formar também o nosso gerúndio, ok? Então vamos considerar aqui, ó. Vamos considerar o verbo assistir. 看 Vamos assistir televisão. Televisão é 电视 我在看电视我在看电视 Então, o que você está fazendo? 你在做什么? 我在看电视我在看电视 Eu estou assistindo televisão. Ok? Então vamos continuar a mesma perguntinha. 你在做什么? Vamos fazer de conta que eu estou aprendendo chinês. Como é que eu digo isso? Eu estou aprendendo chinês. Então eu tenho aqui aprender, que é 学习 E nós temos aqui chinês. 中文 Então vamos lá. 我在学习中文我在学习中文 Eu estou aprendendo chinês. Então a perguntinha. 你在做什么? 我在看电视我在学习中文 Ok? E o que significa essa expressão? 踢足球 significa eu estou jogando futebol. Como é que eu digo futebol? 足球 E como é que eu digo jogar futebol? 踢足球 Então, vamos fazer a perguntinha? Vamos lá. 你在做什么? 你在做什么? Eu vou dizer, eu estou jogando futebol. Como é que eu digo? 我在踢足球我在踢足球我在踢足球 Estou jogando futebol. Ok? A mesma perguntinha. 你在做什么? 你在做什么? Vamos ver o que significa isso, pessoal? Vamos lá? Então aqui, ó, eu estou lendo um livro. Como é que é livro em chinês? 书 porque está no primeiro tom. E nós temos aqui o que a gente chama de verbo, o verbo ler. O verbo ler, eu tenho o verbo 看, que também pode ser o verbo ler, e também temos o verbo 读, que é outro verbo para dizer o verbo ler, ok? E aqui nós temos um chinês que é muito comum, quando a gente fala em números, né? A gente geralmente, aqui estou falando de um livro,
Então, quando a gente fala de um livro, 2 livros e assim por diante, nós temos no chinês o que a gente chama de classificador. Classificador não é comum no português, né? Mas no chinês a gente não usa o número sozinho com a palavra. A gente tem um número aqui, o número 1, e então nós temos aqui o classificador para livros, nós temos o classificador para carros, nós temos um classificador para pessoas e assim por diante, ok? Então não se preocupe com isso agora, porque existe um classificador que é o mais comum, que é o GE, a gente pronuncia G, que é o mais comum. Quando a gente não sabe qual é o classificador que a gente usa, geralmente se usa esse que é o universal, né, que é o mais considerado. Mas é bom a gente saber os classificadores comuns para as palavras específicas, né? E aqui nós temos um que a gente usa para livro. Então eu não digo apenas issue, viram bem? Ok? Então, 你在做什么？我在读一本书。你在做什么？我在读一本书。你在做什么？我在读一本书。Eu estou lendo um livro. Poderia ser também 我在看一本书。我在看一本书。Ok? Porque o verbo kan e o verbo do também pode ser usado para dizer ler, da mesma maneira. Ok? Então, como é que eu digo eu estou assistindo um filme? Então nós faremos assim, ó. 你在做什么？我在看电影。我在看电影。Eu estou assistindo um filme. 看电影。Ok? Vamos continuar, pessoal. 你在做什么？我在听音乐。我在听音乐。O que significa essa expressão? Significa eu estou escutando música. Tin significa escutar. Tin, primeiro tom. 音乐 音乐 significa música. 你在做什么？你在做什么？我在听音乐。我在听音乐。E aí tem mais um exemplo ainda. Uma mesma perguntinha. Se alguém perguntar para você, 你在做什么？ O que você está fazendo? Você pode dizer, nós temos aqui a expressão 喝 que significa tomar, beber. 冰 que significa gelada, porque no chinês, a cultura deles, se você pede água, geralmente eles usam água quente, né? É comum você pedir água e vir água quente. Nos restaurantes é muito comum isso. Então, para você evitar que aconteça isso, você já pede logo água gelada. Estou tomando água, no sentido de água fresca ou água gelada. Geralmente ela vem geladinha, a gente chama de 冰水 冰水 喝冰水 我在喝冰水 Eu estou tomando água gelada, ok? 你在做什么？我在喝冰水。我在听音乐。我在喝冰水。Ok? 喝冰水。Ok. Então, nós temos aí mais alguns exemplos, né? Vamos dar uma geral agora. E aí, não se esqueçam de revisar esses assuntos, pessoal, porque temos bastante vocabulário aí, né? Vamos lá. 你在做什么？我在看电视。你在做什么？我在学习中文。我在踢足球。我在读一本书。我在看电影。我在听音乐。我在喝冰水。Ok? Vejo vocês na próxima aula. A gente se vê. 再见，再见。